Bom, então eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui ao Ministério Público. Hoje, registrar a honra de receber o delegado-geral de polícia, o doutor Arthur Jean, grande parceiro do Ministério Público, bem como os delegados doutor Fábio e doutor Luiz Carlos, que participaram das investigações desse caso, e também do promotor de justiça, do doutor Jandir, que, juntamente do doutor Jandir Moura Torres Neto, que, juntamente com a doutora Mariana Fazoli Rodrigues de Azevedo, trabalharam nesse caso e hoje acabam de oferecer a denúncia criminal contra o Maicon Antônio Salles dos Santos. Meu papel aqui é fazer esse registro e dizer, como cidadão, como procurador-geral, que, infelizmente, são muitas vitórias, né, que nós temos no Brasil, muitas meninas que é só você fazer o trajeto do trabalho até a casa dela, né, e ver como que essas meninas ficam expostas à noite a qualquer sorte de violência. Tá certo que aqui havia uma relação entre ela e o autor do fato, mas existem inúmeras situações onde essas moças ficam vulneráveis e o Brasil não pode tolerar esse tipo de situação. Então, foi uma investigação muito complexa, uma investigação que demandou uma série de ações periciais e culminou na data de hoje no oferecimento de denúncia. Para os detalhes desse caso, eu vou passar primeiro a palavra para o doutor Jandir, em seguida para o doutor Arthur Jean, para trazer detalhes a respeito de todo esse caso. Doutor Jandir. Obrigado, doutor Paulo. Iniciar cumprimentando o doutor Paulo Sérgio, nosso procurador-geral, por todo o apoio também concedido pela Procuradoria-Geral para que essa investigação pudesse andar e o trabalho pudesse ser concluído nesta oportunidade. O delegado-geral, doutor Arthur Jean, por todo apoio e por toda a diligência que a Polícia Civil empregou para que esse caso pudesse ser concluído em um tempo tão exíguo, na pessoa de quem também saúde o doutor Fábio, pelo brilhante trabalho realizado na condução dessas investigações pela Delegacia de Cajamar. Bom, nessa oportunidade, nessa data, acabou de ser protocolizada a denúncia que o Ministério Público ofereceu em relação ao Michael. Devo adiantar aos senhores que uma parte do processo, na verdade, o processo todo está com segredo de justiça, então eu vou poder adiantar aqui apenas os aspectos relevantes atinentes à denúncia e uma ou outra questão que possa ser esclarecida, porque, em virtude do segredo de justiça, obviamente, os fatos todos não poderão ser divulgados nessa oportunidade. Adianto que foi feito um pedido pelo Ministério Público na cota de oferecimento da denúncia para que o sigilo seja levantado, restringindo-se o sigilo aos casos relacionados às fotos e documentos vinculados à vítima e aos dados sensíveis que foram obtidos no curso da investigação. Até que essa decisão sobre esse ponto seja proferida, o inquérito permanece sobre segredo de justiça. A denúncia foi oferecida em relação ao Michael por 4 crimes distintos, em ordem cronológica. O primeiro crime atribuído ao Michael é o crime de sequestro, qualificado pelo fato da vítima, na época, Vitória, ser uma adolescente de 17 anos e pelo fato do crime ter como objetivo último o fim libidinoso. Esse foi o primeiro crime. O segundo crime é um crime de feminicídio, indicado como qualificadoras ou agravantes desse resultado do feminicídio: o recurso que dificultou a defesa da vítima, o meio cruel para a execução do crime e o fato de ter sido realizado para ocultar o crime de sequestro do qual a Vitória tinha sido vítima anteriormente. Além disso, como forma de agravar o feminicídio, foi também indicado o motivo fútil para essa conduta. Na sequência, o crime atribuído ao Michael é o crime de ocultação de cadáver e, por fim, o último crime atribuído ao Michael é o crime de fraude processual realizado por 3 vezes. Uma vez em relação ao imóvel em que o homicídio foi praticado, uma vez em relação ao veículo dele, que foi objeto de inovação durante as investigações, e, por último, em relação ao celular dele, que teve o conteúdo apagado antes da apreensão, o que só foi possível resgatar diante, como já mencionei, tanto do trabalho exitoso da Polícia Civil, quanto especialmente também da Polícia Científica, que empregou diversos e inúmeros recursos nesse caso para que a gente pudesse chegar a esse resultado. Então, são esses os crimes pelos quais o Ministério Público entendeu configurados em relação ao Michael nessa oportunidade. Foi feito um pedido para que seja instaurado um novo inquérito policial em relação ao crime de ocultação de cadáver. Por quê? Dentre os elementos colhidos durante a investigação, há indicativos de que, para essa conduta, o Michael pode ter tido a participação de uma terceira pessoa. Então, apenas em relação a esse crime, foi pedido
na cota a autorização judicial para que seja instaurado um inquérito separado, para que seja verificada as condições específicas da ocultação de cadáver e a possibilidade de participação de mais algum indivíduo em relação a essa conduta. Dentro, junto com o oferecimento da denúncia, foi também, atendendo a uma representação da doutora autoridade policial, o Dr. Fábio, foi feito o requerimento do Ministério Público para que seja decretada a prisão preventiva do Michael, diante do preenchimento dos requisitos, pressupostos e fundamentos dessa modalidade de custódia cautelar, no caso, em análise. Então, inicialmente, doutor Paulo, são essas as informações, aí depois eu fico à disposição para algum esclarecimento. Vou passar, como o senhor mencionou, a palavra ao nosso ilustre delegado-geral, que se faz aqui presente, doutor Arthur Dian, para outros esclarecimentos. Obrigado. Por favor, doutor. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Paulo Sérgio. Dizer que é uma honra muito grande poder estar aqui mais uma vez no Ministério Público, corroborando com o trabalho que vem sendo feito continuamente entre nossas instituições, não só em casos específicos como esse, mas também com o GAECO, como todos os outros crimes. Mas, nesse caso especificamente, agradecer ao doutor Jandir, doutor Fábio, delegado que trabalhou no caso, doutor Luiz Carlos, que é o diretor do departamento, e dizer do apoio mútuo entre as instituições. Em todos os momentos, desde o início da investigação, quando o doutor Fábio falava com o doutor Jandir, seja a hora que fosse, para dar essa resposta para a família e para a sociedade, eles não hesitavam em trabalhar conjuntamente para que a gente pudesse, dos trâmites legais, entre cautelares, enfim, o que era necessário para a investigação, nós tivemos 100% do apoio do Ministério Público. E esse trabalho conjunto que levou à solução desse caso, como o doutor Jandir falou, teremos um outro inquérito para apurar a ocultação do cadáver, mas cremos que já demos uma primeira resposta à sociedade e à família da vítima, que é isso que esperávamos. Então, fica aqui meu agradecimento aos policiais que trabalharam, a todos os policiais que trabalharam no caso, todos os membros do Ministério Público, doutor Paulo especificamente, muito obrigado pela confiança e pelo apoio. Doutor Fábio quer falar alguma coisa? Doutor Fábio vai falar do caso? Doutor Fábio. Ficou à vontade de dar perguntas. Então, acho que está aberta a palavra do doutor Luiz Carlos. Boa tarde a todos, bom dia a todos. Queria aqui agradecer também o convite, estar participando aqui nessa coletiva, doutor Paulo, doutor Arthur, os colegas. Enfim, eu sempre digo que o bom executivo é aquele que antevê o futuro e sabe que não construirá nada sozinho. E nós fizemos isso junto ao Ministério Público, nesse caso sensível. Um caso de grande repercussão, um caso que demandou muito trabalho da polícia, e não só somente da polícia, mas de outras forças de segurança, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, enfim, de muita gente. Então, quero também constar como foi tão efetivo as cautelares pleiteadas pela polícia. Entre a data do fato, a data do encontro do cadáver e os suspeitos, ali não demorou 7 dias, nós estávamos com as cautelares, com a opinião formada já do Ministério Público, mostrando que realmente nós estávamos no caminho certo. Isso tudo foi o que levou ao resultado positivo. E, mais importante ainda, colocar esse criminoso de imediato na cadeia, com a prisão temporária. Porque nós nos preocupamos muito com o fato dele ser um stalker. E nós, naquele momento que vimos no celular deles, aquelas pessoas, aquelas 50 pessoas que estavam ali, começamos a investigar todas aquelas pessoas. Então, nós estávamos num momento difícil naquela hora, né? Então, justamente foi decretada a prisão temporária, ele continua preso, e agora com a denúncia. Então, essa persecução processual continua, a polícia continua ainda, temos trabalho a fazer. Como o doutor falou, temos mais aí, nós temos um perfil genético que apareceu no caminho, né, dentro da casa do acusado, e com certeza, se teve alguém que participou, vai também ser preso. Muito obrigado a todos. Doutor Paulo, só se o senhor me permite, na linha do que o senhor mencionou anteriormente, só uma questão que eu acho importante pontuar. Todo homicídio é triste, mas é terrível, na verdade. É um negócio chocante quando você vê a pessoa morrer, 2025, ano que nós estamos, pelo simples fato de ser mulher. Então, a Vitória não fez rigorosamente nada para que chegasse ao resultado, ao que aconteceu. Ela foi uma adolescente como outra qualquer que postava as fotos demonstrando sua felicidade, os momentos que ela estava vivendo nas redes sociais. Então, talvez aí deixar essa reflexão
se nós não chegamos num ponto já em que é necessário fazer, de fato, uma reflexão mais profunda e medidas concretas um pouco mais sérias em relação a essa questão que acontece no nosso país todos os dias, que acaba ceifando a vida de mulheres pelo simples fato de serem mulheres. Tá? Então, só deixar mais esse registro. Obrigado. A palavra está aberta, gente. Licença, doutores. Renan Cruz, da CNN. Não sei qual o senhor poderia responder, mas com relação ao perfil genético, os senhores podem trazer de elementos para a gente, onde foi encontrado, havíamos falado de um carro, o doutor acabou de falar na casa, e o que muda diante desse novo cenário, desse novo elemento para a investigação? Sabe-se de quem seria ou ainda não tem esse resultado? Bom dia a todos, senhores. Doutor Paulo, muito obrigado pelo convite. Doutor Jandir, eu me sinto realmente honrado de sentar numa mesa de um quilate com o delegado-geral e com o meu diretor de departamento. O trabalho de polícia, muitas vezes, acaba nos enrudecendo pelo nosso dia a dia, mas nós ficamos muito felizes e gratamente surpresos quando temos o trabalho assim reconhecido. Dr. Luiz Carlos comentou casa, é que nós comentávamos na antessala agora exatamente sobre a placa lateral do carro. Então, na verdade, a placa lateral, né, doutor, que a gente estava comentando na sala, na placa lateral do banco do passageiro havia uma pequena porção de material genético masculino. Por isso que nós vamos instaurar um novo inquérito para esse respeito, porque naquela pequena porção, por si só, não é possível que você associe a participação de um terceiro indivíduo na ocultação do cadáver. Ela é factível pela presença do material. Quando você analisa as demais nuvens de dispersão de material genético em todos os ambientes, no carro, na casa, e aí que o doutor Luiz Carlos quis se referir, você vai ver que existem grandes nuvens por conta da violência e intensidade do embate. Então, nenhum embate havido dentro do carro deixaria uma porção tão exígua, e é o que nós conversávamos com os peritos quando fomos discutir os laudos. Então, é um elemento a mais de prova que está preservado dentro do Instituto de Criminalística para, se outras provas corroborarem, indicarem um possível participante, nós já temos ali o paradigma, a porção testemunha, como nós chamamos, pronta para ajudar na elucidação. Só uma dúvida, o que seriam esses grandes nuvens? Só para a gente traduzir. Quando você analisa o laudo feito com os espectrofotômetros tridimensionais, que são aqueles scanners perpetradores de ambiente, eles têm capacidade de mostrar uma nuvem de dispersão, como se eu pegasse um spray desses de desodorante e aspergisse no ar. Aquilo vai cair sobre o solo, sobre as superfícies. Então, na residência anterior do Michael, você vê que existem grandes difusões desses materiais, que não são necessariamente sangue, mas guardam, sim, os perfis genéticos que ali estiveram presentes, dos dois, e exclusivamente dos dois. No porta-malas do carro, você também tem uma grande nuvem de dispersão. No banco traseiro, entre os encostos e o banco traseiro, também grandes nuvens de dispersão somente dos dois. E na placa lateral da porta do passageiro, um pequeno ponto com um terceiro perfil masculino. Né? Então, é um indício que não pode ser, como a gente fala sempre, né, do Holmes, é impossível? Não. Então, vamos guardar a informação. Doutor, qual seria a participação desse terceiro elemento? Então, só para esclarecer até na linha da pergunta, para deixar bem claro, em relação ao feminicídio e ao sequestro, foi só o Michael. Não teve nenhum outro indivíduo que participou desses dois delitos. Tá? Qual que é a base para essa afirmação? Além do próprio perfil já mencionado do Michael, que indica que ele realizou a conduta para satisfazer algo próprio, um fim perseguido só por ele e não por outra pessoa, então ele não ia compartilhar isso com outra pessoa, nos locais mais relevantes do carro e da residência do Michael, onde a Vitória foi morta, só havia material genético de Michael e Vitória. Então, não tem a possibilidade de outra pessoa ter participado. Isso aí é uma prova técnica que exclui a participação de uma terceira pessoa. A possibilidade, então, veja, o que nós estamos afirmando é que há indicativos, como o Dr. Fábio mencionou, que uma terceira pessoa pode ter participado apenas em relação à ocultação de cadáver. Então,
por conta disso, nós vamos instaurar um outro inquérito para verificar, primeiro, se de fato houve a participação da terceira pessoa, porque isso não é certo, e, em caso de participação, qual teria sido a dimensão e a extensão dessa participação. Então, por hora, a gente não tem como afirmar apontar nada com segurança em relação a esse fato, porque a gente vai iniciar essa segunda perna, digamos assim, da investigação a partir de agora. Então, esse perfil genético que foi identificado no carro, masculino, sem identificação de quem seria, pode ser de alguém que participou, ou pode ser simplesmente de alguém que andou no carro do Michael, porque o Michael ficou com o carro desde o desaparecimento até o momento em que o carro foi apreendido a primeira vez, posteriormente apreendido a segunda vez, o Michael ficou com o carro. Tanto que, na denúncia, como já mencionei, foi atribuído ao Michael o crime de fraude processual. Por quê? Ele, durante o período em que ele ficou com o carro, já sabendo que poderia ser implicado, ele tentou limpar o carro, ele tentou alterar algumas características do carro para evitar que, em caso de ser apreendido o carro ou dele ser vinculado à investigação, que ali pudessem ser colhidos elementos de que ele foi o autor do crime. Então, por conta disso, a gente não pode, de forma peremptória alguma, afirmar agora que teve a participação de uma terceira pessoa. Nós vamos investigar para ver se isso se conclui com o avanço das investigações ou não. Tá certo? Doutor, bom dia. O senhor falou dos dois crimes especificamente ao Michael, né? Sim. Homicídio e sequestro. Fraude processual, o senhor não colocou. Também, perdão, também. Alguém pode ser criminalizado também? Sim, pode ter tido alguma participação em relação à ocultação dos elementos presentes no carro que pudessem conduzir, numa investigação, a participação do Michael. A dificuldade em relação a essa participação na fraude processual, e eu vou dar um exemplo simples. Se qualquer de nós levar o carro para lavar, eu não tenho como dizer que a pessoa que lavou sabia que estava ocultando elementos de um crime ali ou não. Então, por isso que, inicialmente, a apuração vai ser sobre a participação de uma terceira pessoa na ocultação de cadáver. A gente não tem nenhum indicativo de que alguém, dolosamente, com intenção, fez alterações para o Michael no veículo. Então, por enquanto, o que está claro é que o Michael produziu essas alterações, ainda que com terceiras pessoas que não soubessem o que estavam fazendo. Não, só para esclarecer. A denúncia acabou de ser juntada aos autos, e para deixar bem claro, o inquérito abriu vista para o Ministério Público ontem. São mais de 810 páginas diante do grande trabalho realizado pela Polícia Civil e pela Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo. Então, a denúncia foi oferecida por quê? Porque a prisão temporária do Michael vence no dia 3 de maio. Então, caso no dia 3 de maio não tivesse sido eventualmente decretada a prisão preventiva dele, no dia 3 de maio, meia-noite, ele sai e vai para a rua. Então, por isso que a denúncia foi feita. O prazo do inquérito, na verdade, seria até o dia 8 de maio. Só que a denúncia já foi oferecida com alguma agilidade para que o juiz tenha condições de analisar todo o acervo probatório e verificar, no caso, se concorda com a representação da autoridade policial, com a qual o Ministério Público também concorda de que é caso de decretação da prisão preventiva ou não. Então, essa questão agora está sob jurisdição da segunda vara criminal de Cajamar. Em relação a essa matéria, eu não vou poder esclarecer ou adiantar muito, porque, como eu mencionei, o inquérito está sob sigilo. Mas, durante o inquérito policial, houve alguns requerimentos, representações relacionados a identificar não uma hipótese de loucura, digamos assim, grosso modo, mas uma hipótese de identificação do perfil psicológico e psiquiátrico do investigado. Essas diligências não foram realizadas até o momento e, em contato até pessoal, no período em que eu estive na promotoria de Cajamar, eu realizei visitas à cadeia. E, numa das visitas, eu me entrevistei pessoalmente com o Michael. E, nessa entrevista, conversei com ele como conversei com outros presos, e não houve nenhuma constatação naquele contato de qualquer situação que indicasse que ele não entende o que aconteceu. Então, por enquanto, não há essa possibilidade. Óbvio, eu não tenho como prever o que vai acontecer no futuro da instrução criminal, se a defesa, se em algum momento isso pode surgir, mas, por enquanto, não tem nada concreto que aponte para uma situação de, digamos assim, inimputabilidade, tecnicamente, mas de incapacidade de entender o que ele fez na ocasião. Na fase de inquérito policial, como regra, as diligências são conduzidas pela autoridade policial. Ainda não é o momento. Em alguns casos, a defesa faz requerimentos. No caso específico deste inquérito, todas as diligências realizadas em sede policial de investigação foram postuladas pela autoridade policial. Não houve requerimentos nem do Ministério Público e nem da defesa. Nesse primeiro momento, é absoluto desprezo criminoso pela vida humana, pelo simples fato de ter sido mulher. Foi o que o doutor explicou. Dentro disso, até com licença, doutor Jandir, doutor Fábio,
doutor Jandir uma pergunta, do doutor Fábio também outra. Doutor Jandir, são muitos crimes imputados ali na denúncia. Qual a pena possível, uma eventual condenação? E para o doutor Fábio, em relação a qual o real motivo que você chegaram à conclusão de que Michael matou o Flávio? Tá. Em relação à pena, eu vou trabalhar com os patamares máximos e vou falar uma pena aproximada, mas giraria em torno, caso ele fosse condenado por todos os delitos, próximo da pena máxima em todos eles, ficaria algo em torno de 50 anos ou mais de pena. A gente falar de real motivo nesse crime é uma coisa um tanto quanto complexa, porque o tão atacado interrogatório, na verdade, é a oportunidade primeira de defesa de qualquer investigado. Então, não necessariamente as informações que ele consignou ali são verdadeiras, e, de fato, eu não acredito que sejam. Até 30%, 40% do interrogatório dele foi uma ordem cronologicamente possível, admitida. Depois, não. Quando você pega alguns detalhes de caracterização de stalker, como o Dr. Luiz Carlos disse e como o Dr. Jandir disse, você pode imaginar que seja apenas uma simples fixação naquela personalidade. E existem alguns elementos que são acobertados pelo sigilo que o doutor sugeriu, que realmente trazem algumas fortes traços de fixação no tipo físico da Vitória. Né? Então, direito penal, direito criminal, a gente não faz com jogos, né? Mas eu acreditaria que estaria muito mais próximo disso. Então, só em relação à investigação policial, o que eu posso dizer é que ela foi extremamente bem conduzida. O objetivo de uma investigação criminal na fase de inquérito é identificar a autoria, ou seja, quem praticou o crime, e materialidade, qual foi o crime praticado, qual foi o ilícito realizado. No caso em análise, como já mencionei, foi possível identificar claramente, diante do trabalho realizado pela Polícia Civil, quem foi o autor do crime e quais foram os crimes praticados. Então, não há nenhuma crítica que seja apontada à Polícia Civil em relação à investigação nesse caso. E vale dizer o seguinte, talvez agora, vendo de trás para frente, ou, perdão, de frente para trás ou de trás para frente, seja possível, pareça muito óbvio o que aconteceu. Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, esse trabalho de investigação iniciou com o desaparecimento da Vitória, no dia 26 de fevereiro, por volta na transição do dia 26 para o dia 27. Isso faz pouco mais de 2 meses, considerando que nesse período tivemos tanto o Carnaval quanto a Páscoa. E, nesse período, foi possível identificar quem foi, aonde foi, por que foi, o carro que foi utilizado, o local em que a vítima morreu. Então, eu não tenho como tecer nenhuma crítica em relação ao trabalho realizado pela Polícia Civil nesse caso, mesmo diante de todas as dificuldades. Hoje em dia, todos os senhores sabem, a sociedade em que a gente vive, muitas vezes o objetivo não é divulgar um fato, é buscar divulgação, like, seja lá como for que se denomine. Então, por conta disso, é algo com o qual a gente está aprendendo um pouco a trabalhar, que, às vezes, nos nossos trabalhos, pessoas divulgam coisas sem que tenha nenhuma relação com o caso, com o objetivo de buscar seguidores, like, curtida. E aí isso, sem dúvida, fora do ambiente do inquérito policial, pode trazer prejuízo, porque divulga-se uma hora uma coisa e outra hora outra. Dentro do inquérito policial, em nenhum momento houve contaminação em relação ao que foi realizado de trabalhos de diligência em relação a essa dificuldade no que foi divulgado na mídia. Então, da parte do Ministério Público, o que pode ser dito com tranquilidade o trabalho realizado nesse caso foi extremamente bem feito, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista material, porque diversas diligências foram realizadas e com apoio da Polícia Técnico-Científica, recursos tecnológicos foram empregados. Para isso, diante da restrição, digamos assim, da Polícia Técnico-Científica, foi realizado apoio com equipes de outras unidades regionais, de São José,
de São Paulo, do Demacro. Então, tudo isso foi feito de forma extremamente exitosa no tempo em que foi feito. Então, da parte do Ministério Público, o que é possível dizer é que o trabalho investigativo foi realizado de forma extremamente bem feita. Doutor Dia? Nós, em casos complexos, assim como o doutor Jandir já citou, né, pelo anseio da sociedade, da imprensa, em buscar respostas, nós não podemos descartar nenhuma possibilidade. E algumas dessas possibilidades, que não são descartadas desde o início de um crime complexo como esse, são exteriorizadas, tanto pela imprensa quanto por profissionais da polícia, como possibilidades. E essas possibilidades, no decorrer do tempo, tornam-se verdades, entre aspas, mas, como o doutor Jandir falou, o que foi para os autos foi a parte concreta da investigação, foi o que estava sendo, de fato, analisado em conjunto pela polícia e pelo Ministério Público, para a gente chegar nesse resultado que tivemos hoje, com a denúncia do Ministério Público, muito bem elaborada, para um inquérito também complexo, de mais de 800 páginas, e é essa a realidade que chegamos. Nesse caso, eu acho que tudo vai além um pouco de hipótese e teoria, né? Por exemplo, o doutor Otto Galeano falou que a menina havia sido decapitada, que tinha tido a cabeça raspada. Isso não se comprovou, não está no laudo, não está no... É o que eu mencionei. O que está fora dos autos, eu não vou falar, até porque mesmo o que está nos autos, eu tenho restrição em relação ao que vai ser divulgado por conta do sigilo. O que eu posso dizer é, em relação ao que aconteceu no processo, está tudo bem claro, foi bem feito pela Polícia Civil, está indicado de forma precisa na denúncia, nenhuma dessas questões relacionadas ao que foi divulgado tem relação com o que está no processo. Houve alguma comprovação se ela foi realmente abusada sexualmente? Como eu disse inicialmente, o crime pelo qual ele foi acusado, relacionado, que tem um fim libidinoso, é o sequestro. Em nenhum momento a denúncia aponta a efetiva ocorrência de qualquer ato sexual praticado pelo Michael em relação à Vitória. O que eu quero dizer, significa que não aconteceu? Não. Significa que não há nenhuma prova nos autos e o Ministério Público faz a denúncia com base no que foi produzido de concreto, não é achismo, não é da minha cabeça, né, da cabeça da doutora Mariana. Então, com base na prova que tem no processo, não dá para a gente afirmar que teve qualquer ato de índole sexual. O que é possível afirmar com a prova produzida é que a finalidade dele ter pegado a Vitória, colocado ela no carro e levado para casa, era saciar um desejo sexual, libidinoso, dele, Michael. Agora, a par disso, não há nenhuma evidência produzida no processo. Com relação ao material genético encontrado, essa investigação ela acontece mesmo com o oferecimento da denúncia, de uma forma até paralela, ela avança, e se essa quantidade, mesmo por ser mínima, é possível fazer a comparação com outros materiais que vocês pegaram de outros suspeitos? Na verdade, qualquer conteúdo genético, quando identificado, conteúdo genético, humano, sexo masculino, ele já guarda as informações do RNA, né, que é onde está decodificado o genoma. Essa amostra fica preservada no IC-Sangue, São Paulo. Quando você tem um suspeito, um eventual suspeito, trazido por outros indícios, você pode fazer a comparação entre os perfis, né? Então, está preservado. Se outras provas trouxerem outros suspeitos, mesmo que daquele grupo, que era um grupo que todos se conheciam, por isso até dessa pergunta que você fez, porque as informações pipocavam no seio daquela comunidade, é só fazer a comparação entre esses materiais, e aí definitivamente você tem a resposta. Doutor Fábio, os senhores já deram uma resposta para a sociedade, sobretudo para a família da Vitória, que eu acho que eram que mais necessitavam dessa resposta. Eu acho que o caso está esclarecido em partes. Agora, eu queria entender quais serão os próximos passos do Fábio, o que pudermos dizer, porque acho que a investigação ela ganhou novos elementos e, a partir de então, a investigação ela vai continuar. Quando essa investigação continua, começa, se esse material genético ele vai ficar somente preservado ou, posteriormente, já vão sair daqui investigando, novas diligências, eu não sei. Só para que o senhor entenda, o que nós estamos dizendo é que nós vamos investigar a possibilidade de participação de um terceiro, certo? Esse terceiro está solto. Está sabendo que poderá ser investigado. Então, obviamente, hoje aqui a gente não vai adiantar nada do que vai ser feito em relação a essa nova investigação, porque se tiver tido a participação do terceiro, quem fez sabe.
A gente que não sabe ainda quem foi, se foi de fato alguém. Então, a gente não vai adiantar nada do que vai ser feito, porque essa pessoa poderia frustrar alguma diligência. Então, por hora, o que é suficiente falar, porque está no requerimento de oferecimento da denúncia, é que vai ser iniciada uma nova investigação. A partir daí, não vamos divulgar nada, e dentro do possível, se Deus quiser, diferente desse inquérito, como a gente vai também pedir o segredo sobre essa nova investigação, dentro do possível, tentar permanecer em sigilo, né, doutor Fábio, para que a gente possa seguir sem que medidas investigativas possam ser frustradas. Não tem, evidentemente pode divulgar, por isso que eu estou mencionando. Então não há problema em divulgar que vai ser instalado um novo inquérito. Agora, as medidas que serão realizadas nessa investigação vão ficar, obviamente, a cargo do Dr. Fábio aí, de forma sigilosa. Eu fiquei um pouco surpreso quando eu determinei o sigilo administrativo do inquérito e depois vi o sigilo judicial por conta daquelas razões que eu já comentei com vocês. A própria tipo de matéria que é investigada determina o sigilo legal da matéria, mas eu fiquei muito surpreso dessa nova modalidade de sigilo, em qual eu fui o único alcançado pelo sigilo judicial desse inquérito, né? Então, é uma coisa que a gente tem que preservar, por isso que muitas vezes no começo de uma investigação é sempre melhor a postura cautelosa, esperando se definirem exatamente os cenários, as condutas, as questões que têm que ser apuradas. Mas a gente vai nessa linha que o doutor está determinando. E sobre essa nova investigação, de maneira preliminar, assim, existe algum suspeito que está fora isso? Não. Não. É isso então, senhores? Gente, muito obrigado, viu? mais Obrigado uma a vez. todos, viu?